Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje. O tema é uma sequência de temas, né? Programas educacionais para a melhora do mundo. Nós já falamos sobre programas educacionais para crianças, falamos de programas educacionais para adolescentes e agora programas educacionais para jovens e adultos, né? Qual é a ideia desses programas educacionais? Nós estamos falando sempre sobre a importância de conseguirmos construir comunidades vibrantes, né? Uma nova comunidade, uma nova sociedade, sairmos desse isolamento que se impõe sobre nós, né? Principalmente quando nós moramos em cidades grandes, né? Em grandes centros metropolitanos, ou em cidades de tamanho médio também. ah, Vivemos muito enclausurados e vivemos muito separados uns dos outros. Muitas vezes até em cidades pequenas, né? As pessoas estão numa reclusão muito grande, né? E, e daí a gente fica reclamando da vida, reclamando do mundo, dizendo que esse mundo é um mundo muito individualista, é um mundo onde cada um só quer cuidar do que é seu e não está preocupado com o outro, com a outra. Então, o que a gente faz? Daí então, essa proposta de construção de comunidades vibrantes, né? É interessante esse adjetivo, né? As comunidades que vibram, que têm vida, que pulsam, né? É uma proposta que a comunidade Bahá'í vem trazendo e que eu tenho desenvolvido aqui nesses últimos encontros, né? Então, o que nós queremos falar agora, quando nós estamos nos dirigindo a jovens, né, já a partir dos 15, 16 anos de idade, e já para todos os adultos, é que a construção de uma comunidade vibrante, a construção de uma nova sociedade, a construção de um mundo diferente, depende de nós nos dedicarmos a uma caminhada de serviço à humanidade, né? Então, traçar um caminho de serviço à humanidade, em que cada um trilha esse caminho na sua própria velocidade, na sua própria perspectiva, né? Não é um movimento onde uma multidão segue um determinado ritmo, né? Mas cada um descobre a partir dos seus potenciais, das suas capacidades inatas, o que eu posso fazer para a melhora da sociedade e, portanto, para a melhora do mundo, né? E é um caminho que a gente trilha, esse caminho de serviço, não é um caminho solitário, é um caminho onde um dá a mão ao outro, um ajuda o outro, onde nós nos vemos como parceiros e parceiras nessa caminhada. Então, caminhar esse caminho, né, trilhar, desculpe, esse caminho de serviço à humanidade, pressupõe um duplo propósito. E é um propósito que está muito ligado aos nossos princípios morais e éticos, né? É um propósito duplo moral. O que eu chamo de propósito duplo? Que esse caminho nos convida, né? É que primeiro eu me transforme e que eu busque a minha própria transformação e eu descubra em mim o meu potencial e possa ver como é que eu posso sair de uma situação de energia baixa para uma situação de energia mais alta. E de outro lado, né, eu poder ajudar a sociedade também a crescer. Ou seja, esse duplo propósito, ele de um lado me convida, né, a eu desenvolver minhas capacidades intelectuais, minhas capacidades espirituais, minhas capacidades cognitivas, né, mas também me convida a contribuir para a transformação da sociedade. Agora, para que eu possa servir a humanidade, para que eu possa servir a sociedade, para que eu possa trilhar esse caminho de serviço, eu preciso desenvolver habilidades, destrezas e aumentar capacidades. Ou seja, quais são as habilidades e destrezas que eu preciso se eu quero transformar a sociedade? Ora, uma das habilidades que eu preciso desenvolver, e eu posso encontrar em mim mesmo esse potencial e ver como é que eu posso fazer com que isso aconteça, é eu perceber a importância de uma ação social que transforme espíritos e mentes.
Isso não é um programa simplesmente que uma ONG faria, né? Não é um programa de alimentação, não é um programa de educação formal, né? Eu estou falando de um programa onde uma ação junto à sociedade leve essa sociedade a se transformar. Eu preciso desenvolver essa habilidade, porque se eu quero também estar em movimento, eu preciso saber como eu promovo esse movimento. Então, um dos elementos que eu preciso desenvolver a habilidade quando eu quero fazer a transformação social é eu saber expressar pensamentos, eu saber expressar ideias, né? E eu ser capaz de desenvolver essas ideias a partir das necessidades reais que eu vejo na sociedade à minha volta. Então a gente muda o foco. O foco não é receber um programa que vem de fora que vai me transformar. É eu entender como eu faço um programa, como eu faço uma ação que seja uma ação transformadora. Muito bem. Agora, para fazer isso, existe um princípio Bahá'í que eu quero destacar, que é o que dá, digamos, o eixo central desse programa. Esse princípio é o seguinte: a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas e de conduta louvável e digna. A melhora do mundo pode ser alcançada através de ações puras e boas de uma conduta louvável e digna. Se eu quero transformar o mundo, vejam só, eu preciso ser capaz de desenvolver o que são essas ações puras e boas, que têm um propósito de agregação, que têm um propósito de acolhimento, que têm um propósito de inclusão de todas e todos, e ao mesmo tempo eu preciso verificar em mim mesmo se as minhas condutas são louváveis e dignas. Então, é na verdade um programa que começa com a minha transformação espiritual, com a minha mobilização espiritual. Eu não vou conseguir realizar um programa de transformação social, um programa onde o mundo de fato mude, onde eu viva uma sociedade harmônica, pacífica, uma sociedade interessada no progresso uns dos outros, se nós não tivermos determinados conceitos espirituais bem claramente colocados diante de nós. Então, o que é puro e bom? É uma boa pergunta, né? Eu posso tentar relativizar e dizer, não, o que é puro para um é impuro para outro. Pode ser, o que é bom para um não é bom para outro. Mas nós sabemos no nosso íntimo que aquilo que é puro e bom é aquilo que eu gostaria para mim e que eu desejaria que o outro também tivesse. Porque toda vez que eu desejo alguma coisa para mim e eu não desejo para o outro, aquilo perdeu a conexão com a pureza. Se tornou egoísta. A pureza, ela é universal. Ela busca incluir, ela busca agregar, ela busca acolher, né? Se toda vez eu desejo uma coisa para outros e não desejo para mim, perdeu também a pureza, perdeu o caráter de ser bom. Porque, na verdade, eu estou querendo manipular os outros. Eu quero que os outros não encontrem a felicidade e eu possa encontrar a felicidade. Então, ações puras e boas, por exemplo, elas pressupõem a ausência de egoísmo. Elas pressupõem a ausência de manipulação. Elas pressupõem a presença de um bem-querer. Elas pressupõem uma perspectiva, uma visão de unidade, de que todas nós constituímos uma única família humana. Aí eu consigo encontrar as ações de pureza e eu consigo encontrar as ações boas. Agora, o que é uma conduta digna e louvável? O princípio de dignidade, por exemplo, ele aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento que não é um documento religioso, um documento que nasceu em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, né?
E o que diz aquele documento? Né? Que nada pode ferir a dignidade da pessoa humana. Ou seja, nós somos portadores, dotados de uma dignidade, de algo que é muito peculiar do ser humano. E essa dignidade significa a sua centralidade perante a existência. Nada pode tirar o nosso direito de estarmos incluídos na existência. E estamos incluídos na existência com os nossos dons e capacidades. Sermos reconhecidos por aquilo que somos e não sermos reconhecidos por aquilo que querem que nós sejamos. Isso é a essência da dignidade, né? Eu respeitar a individualidade do outro e cada um respeitar a sua individualidade e a individualidade coletiva. Isso nos leva muito a esse princípio da guardiania coletiva. O que é a guardiania coletiva? É o que o corpo humano realiza. Cada célula protege o corpo como um todo, e o corpo como um todo protege cada célula. Nenhuma parte do corpo despreza outra parte do corpo. Nenhuma parte do corpo se coloca acima de outra parte do corpo. O corpo como um todo funciona numa absoluta harmonia. Então, o que é uma conduta digna e louvável? É aquela conduta que ampara a todos, que inclui a todos. É aquela conduta que valoriza cada ser humano. E aquela conduta que vibra com a vitória do outro. Então, isso nos leva a um outro mundo. Agora, como é que a gente aprende isso? Nós não aprendemos isso na escola, e eu diria que dentro das nossas agremiações religiosas, tampouco nós estamos desenvolvendo essa capacidade de falar sobre esses conceitos e vivenciar esses conceitos. Então precisamos trazer esses conceitos para perto de nós, independentemente de nossa religião. O convite que é feito é para todas as pessoas de todas as religiões, de qualquer origem, de onde quer que venham, para onde quer que estejam se dirigindo. Mas se nós desejamos nos unir enquanto sociedade humana com esses 4 elementos, né? Uma conduta louvável e digna, né? E de outro lado, ações puras e boas, então eu consigo começar um movimento no caminho do serviço. O caminho do serviço à humanidade, o caminho de criarmos essas comunidades vibrantes, de criarmos uma nova forma de nos associarmos uns aos outros, acontece quando esse preceito, esse preceito fundamental se coloca em prática. Muito bem. Esse programa que a gente está falando hoje, que é o de trilhar um caminho de serviço à humanidade, né? Ele se baseia nesses princípios espirituais e, de outro lado, se baseia num acúmulo de experiências que vem ao longo de décadas já, aonde eu diria que centenas de milhares de localidades no planeta, né, já encontram-se nesse movimento, já se encontram nessa perspectiva que nos leva, por exemplo, a mudar certas relações sociais que até então se encontravam sob domínio, digamos, de uma hegemonia ou de um poder de um único lado. Como exemplo, a questão da mulher. Se nós queremos falar numa sociedade onde a conduta seja louvável e digna, as ações sejam puras e boas, eu não posso aceitar que haja diferenças entre homens e mulheres, onde essas diferenças se imponham a partir de um domínio masculino, né? Que vem ao longo dos séculos se perpetuando e que exclui 50% da humanidade do seu direito de participação na construção da sociedade humana. Eu estou falando isso e a gente pode achar estranho, mas aqui no Brasil mesmo nós temos esse desafio.
O desafio simples de construir uma comunidade vibrante e harmônica onde homens e mulheres tenham os mesmos direitos. Eu não estou indo muito longe. Eu me encontro em Brasília. Se nós andarmos uns 200, 300 quilômetros para o interior do estado de Goiás, nós vamos chegar a pequenos povoados rurais, por excelência, onde eu vivi isso e eu, digamos, fui testemunha e partícipe de uma situação tão inusitada, como, por exemplo, na hora do almoço na fazenda, primeiro os homens se servem e depois as mulheres se servem. É muito estranho isso. Por que o homem primeiro? O que significa isso? Porque ele tem que comer melhor e tem que comer mais e as mulheres vão comer o que sobrar? É algo que beira o revoltante, né? Mas isso é Brasil. Agora imaginem, por exemplo, situações onde nós vamos mais além, né? Numa denúncia que aconteceu e que apareceu nos jornais hoje, em que os pais venderam uma filha de 13 anos de idade para um homem de 26 anos de idade, aqui no Brasil, uma venda. Como é possível nós ainda estarmos vivendo isso em pleno século XXI? Então, o que significa eu colocar em ação um programa que transforme essas relações de poder, né? E eu estou falando de elementos que estão dentro do nosso cotidiano. E a gente é capaz de trazer uma série de outros exemplos que vão passar pela questão racial, que vão passar pela questão de gênero, que vão passar por N outras situações, a questão geracional, etc, etc. Então precisamos nos mobilizar primeiro para nos conscientizarmos do nosso potencial espiritual. Isso pode ser feito junto a essa comunidade rural que eu estou falando, pode ser feito junto a essa comunidade de onde vieram esses pais que vendem uma filha de 13 anos ao homem de 26 anos, porque isso tudo faz parte de um processo de transformação da sociedade, uma sociedade que foi deixada abandonada, numa crença de que haveriam forças capazes de orientar e de educar a população. E isso não está acontecendo. Então precisamos agir, né? Eu preciso agir, então, para criar uma civilização que seja material e espiritualmente equilibrada. Uma civilização somente materialmente próspera, ela se torna o próprio reflexo de um materialismo que leva a um capitalismo selvagem, quer dizer, vale tudo para eu ter, né? E nada de eu ser. Então, o que nós estamos buscando é exatamente esse equilíbrio. Então, quando eu digo que em centenas de milhares de localidades no planeta esse programa vem sendo colocado em ação, significa que o programa funciona, é existente e que cada uma e cada um de nós, né, podemos sentar junto com outras pessoas e fazermos esse brilho da nossa vida espiritual ganhar uma nova dimensão. Todos os participantes, né, independente de suas origens, como eu já falei, né, devem estar dispostos a abraçar essa verdade. A verdade de que transforma-se o mundo através do poder de ações puras e boas. Transforma-se o mundo através de uma conduta louvável e digna. Então, a conduta louvável e digna é uma coisa da minha dimensão. Eu preciso encontrar isso em mim. E eu preciso desenvolver isso. Então, eu preciso aumentar meus conhecimentos, eu preciso aumentar a minha prática pessoal. E isso é feito nesse programa, né? Um programa que começa com uma primeira fase que é compreender o significado dos escritos sagrados. Porque já que nós estamos falando que é importante esse primeiro, digamos, equilíbrio espiritual interno nosso, né? Então nós começamos com isso. Passa-se dentro desse programa, por exemplo, que é a parte inicial do programa, né? A compreensão, por exemplo, do que significado da vida e morte, qual é a dimensão da nossa vida e que significa
a próxima etapa da nossa existência. Isso dá sentido ao nosso trilhar esse caminho. E daí o programa vai levando a gente a aprendermos a trabalhar com crianças, aprendemos a trabalhar com os adolescentes, aprendemos a ação social na prática, aprendemos a processos decisórios, aprendemos a como constituir a vida em família e quais são os elementos necessários para o sucesso de uma vida em família. Aprendemos uma série de destrezas, habilidades e capacidades que nos levam a essa construção social. Então, o convite que está sendo feito é para que todos aqueles e aquelas que desejem embarcar nisso, na sua cidade, quem está aqui em Brasília e está me ouvindo aqui de Brasília, aqui em Brasília existem vários lugares onde o programa está sendo aplicado e onde você pode embarcar nesse projeto, né? Independentemente da sua confissão religiosa, independentemente de qualquer outra vinculação. Se você deseja embarcar num processo de construção de comunidades vibrantes, de transformação da sociedade, através da tua própria transformação e através de ações que você possa colocar em prática, pode me procurar aqui no canal, pode procurar seus outros amigos barrais que talvez você conheça, e mãos à obra. A gente é capaz de trabalhar junto. Muito obrigado.